Marcos levou a amante para o baile mais importante do ano, sem saber que a esposa já estava lá, de vestido vermelho, sorrindo, dançando com o melhor amigo dele. O que aconteceu naquela noite, ninguém que estava presente esqueceu até hoje. A porta do salão se abriu. Marcos entrou com Tainá pelo braço, terno escuro, aquele sorriso de quem acha que o mundo inteiro é seu. Ela usava um vestido dourado, cabelo solto, olhos brilhando, de quem não sabe que está caminhando direto para um desastre. Ele cumprimentou 2, 3 conhecidos, com aquele aperto de mão firme de sempre. Estava confortável, estava no controle. Até que ele virou para a pista de dança. E lá estava Camila, vestido vermelho, cabelo preso, sorrindo, um sorriso que ele não via nela fazia meses. E nos braços dela, guiando cada passo com cuidado, estava Bruno, o seu melhor amigo de 15 anos. Marcos parou no meio do salão. Tainá olhou para ele, depois para a pista e puxou o braço dele. Que foi? Você ficou branco. Ele não respondeu. Bruno viu Marcos antes de Camila ver, e não desviou o olhar. Continuou dançando com calma, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Deu até um sorriso discreto para o lado, não de provocação, mas de quem sabe exatamente o que está fazendo ali. Camila só percebeu quando a música mudou. Virou levemente o rosto, seus olhos encontraram os de Marcos por meio segundo, e ela simplesmente continuou dançando, sem tremer, sem desviar, sem dar satisfação nenhuma. 3 pessoas que estavam perto de Marcos trocaram olhares. Alguém cochichou alguma coisa. Uma taça de vinho ficou suspensa no ar por tempo demais. Tainá apertou o braço dele de novo. Marcos, quem é essa mulher? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. E pela primeira vez em muitos anos, Marcos não tinha a menor ideia do que dizer. Como o homem que sempre teve resposta para tudo não conseguia pronunciar nenhuma palavra. A música que tocava naquele momento era Evidências, a mesma que tinha tocado no casamento deles 11 anos atrás, quando Marcos segurou a mão de Camila na pista e disse baixinho no ouvido dela que ia amar ela para sempre. Ela não tinha escolhido aquela música por acaso. Marcos e Camila se conheceram numa festa de aniversário de um amigo em comum em Belo Horizonte. Ela tinha 24 anos, trabalhava numa agência de publicidade e tinha aquele jeito de falar que prendia a atenção de qualquer um. Ele chegou atrasado, viu ela do outro lado da sala e foi direto, sem rodeio. Eu preciso te conhecer, não sei seu nome, não sei nada de você, mas eu preciso. Camila riu. Achou que era papo de malandro, mas ficou a noite inteira conversando com ele. 3 anos depois, ele pediu ela em casamento no mesmo lugar, com um anel simples que era tudo que ele tinha na época. E ela disse sim, sem nem deixar ele terminar a frase. Só que alguma coisa foi mudando, devagar, do jeito que as coisas ruins costumam mudar, sem que a gente perceba até ser tarde demais. Camila começou a notar quando Marcos trocou a senha do celular pela 3ª vez num ano. Depois, quando passou a chegar tarde, sem explicação. Depois, quando deixou de olhar para ela do jeito que olhava antes. Ela tentou conversar. Ele desviava. Ela tentou se aproximar. Ele esfriava. E ela, que sempre foi forte, começou a achar que o problema era ela. Até a noite em que o celular dele caiu da mesa enquanto ele estava no banheiro. A tela acendeu. Uma mensagem de Tainá. Saudade de você, quando a gente se vê. Camila ficou olhando para aquela mensagem por quase 2 minutos. Com calma. Sem gritar. Sem chorar ali na hora. Depois colocou o celular de volta na mesa, exatamente do jeito que estava, e foi dormir. Naquela mesma semana, ela ligou para Bruno, não para desabafar, não para chorar. Ela ligou para fazer uma pergunta direta. Você sabia? Do outro lado, um silêncio longo. E então Bruno respondeu com a voz pesada de quem carrega uma culpa faz tempo. Eu fiquei sabendo faz 2 meses. Tentei falar com ele. Ele me pediu para não me meter.
Camila fechou os olhos. Então me ajuda a fazer isso direito. Bruno não hesitou. Pode contar comigo. O toque de Bruno no ombro dela trouxe Camila de volta para o salão. A música ainda tocava. O vestido vermelho ainda brilhava sob as luzes. E Marcos ainda estava parado do outro lado da pista, com Tainá ao lado, sem conseguir se mover. Camila respirou fundo, colocou a mão de volta no ombro de Bruno e sorriu de verdade pela primeira vez em meses. Agora era a hora. Camila não queria uma briga, não queria escândalo, não queria ser aquela mulher que grita no meio de um salão e vira assunto de grupo de WhatsApp na manhã seguinte. O que ela queria era simples e, ao mesmo tempo, custou 11 anos para entender que era possível. Ela queria terminar aquilo de cabeça erguida, na frente das mesmas pessoas que tinham visto Marcos a tratar como coadjuvante da própria vida. Ela queria que essas pessoas vissem a verdade, não a versão que ele contava, a verdade de verdade. E ela tinha passado semanas tentando fazer isso do jeito certo. 3 semanas antes do baile, Camila tinha ido a um escritório de advocacia no centro de Belo Horizonte. Levou tudo que tinha conseguido juntar: prints de conversas, extratos bancários, transferências que não faziam sentido. Sentou na frente de uma advogada de cabelo curto e voz seca e colocou tudo em cima da mesa. A advogada olhou os documentos por alguns minutos. Isso aqui dá processo, mas vai demorar e vai ser feio. Eu sei, Camila respondeu. Ele vai negar tudo. Vai dizer que você é instável, que inventou. Eu sei disso também. A advogada fechou a pasta e olhou para ela por cima dos óculos. Por que você não simplesmente pede o divórcio em silêncio e segue sua vida? Camila ficou quieta por um segundo. Porque ele fez isso em silêncio. Tudo. E eu fiquei calada por tempo demais. Não vou sair pela porta dos fundos de uma vida que eu ajudei a construir. A advogada respirou fundo, abriu a pasta de novo e pegou uma caneta. Então vamos trabalhar. Mas o processo legal era lento. E Camila sabia que o baile anual do setor onde Marcos trabalhava era daqui a 3 semanas. O evento mais importante do círculo social deles. O lugar onde ele ia aparecer como se fosse o homem perfeito que todo mundo achava que ele era. Ela decidiu que não ia deixar isso acontecer. Só que Marcos percebeu antes do que ela esperava. Faltavam 40 minutos para o fim da primeira hora do baile quando ele atravessou o salão em direção a ela. Bruno viu e se posicionou, mas Marcos chegou pelo lado, com um sorriso no rosto que só ela sabia que era falso. Camila, que surpresa! Ela não respondeu. Pegou uma taça de água de uma bandeja que passava. Ele se aproximou mais, abaixou a voz. Você precisa ir embora, agora, antes que isso vire uma coisa que a gente não consegue controlar. Que coisa, Marcos? Não faz isso. A voz dele ficou mais dura. Você sabe o que eu tô falando. Eu vim a um evento, tô aqui com um amigo, não tô fazendo nada errado. Ele olhou para Bruno rapidamente. Depois voltou para ela. Bruno não tem nada a ver com isso. Você está usando ele e ele nem percebe. Isso é baixo, Camila, mesmo para você. Ela sentiu a provocação. Conhecia bem aquela tática. Marcos sempre soube virar o jogo, sempre soube fazer ela se sentir a culpada quando o erro era dele. Eu não vou embora, ela disse bem devagar. Ele chegou ainda mais perto, tão perto que ela conseguia sentir o cheiro do perfume dele. O mesmo de sempre, o mesmo de 11 anos, e por um segundo aquilo doeu de um jeito que ela não tinha planejado. Se você fizer alguma cena aqui, eu garanto que a advogada da minha empresa vai tornar esse processo um inferno para você. Você vai perder o apartamento, vai perder o carro, vai perder tudo que você acha que tem direito. Você me conhece. Você sabe que eu faço isso. Ela sabia. Esse era o problema. Camila ficou parada por um momento depois que Marcos foi embora. Bruno veio na direção dela, mas ela pediu 1 minuto com um gesto discreto da mão. Ele respeitou. Ela ficou ali, taça na mão, olhando para o salão cheio de gente que sorria, que conversava, que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo a 2 metros de distância.
e uma voz dentro dela sussurrou: vai embora. Ainda dá tempo. Você já sofreu demais para se expor assim. Aquela voz ela conhecia bem também. Era a mesma que falou para ela aguentar quando ele começou a chegar tarde. A mesma que disse que era fase quando ele parou de perguntar como tinha sido o dia dela. A mesma que convenceu ela por meses que talvez ela estivesse exagerando. E se ela estivesse exagerando agora? E se aquelas provas não fossem suficientes? E se as pessoas escolhessem acreditar nele de qualquer jeito? Porque era mais fácil, porque ele era mais carismático, porque ela sempre foi a discreta, a que ficava em segundo plano. E se ela subisse naquele palco e não acontecesse nada? E se ela virasse só uma esposa enciumada, perturbada, que não aceitava o fim do casamento? Ela fechou os olhos por 3 segundos. Respirou. E aí veio outra memória. Não um flashback bonito, nada dramático. Só uma tarde comum, 2 anos atrás, quando ela tinha desistido de uma proposta de emprego incrível, porque Marcos disse que ia atrapalhar a rotina dos dois. Ela tinha concordado, tinha engolido, tinha ficado quieta. Naquela tarde, ela tinha aberto mão de algo que queria de verdade. Ela não ia fazer isso de novo. Camila abriu os olhos, colocou a taça sobre a mesa mais próxima, endireitou o vestido vermelho com as mãos e foi procurar Bruno. Ela ainda estava a caminho de Bruno quando ouviu a voz de Marcos atrás dela, alta, projetada, do jeito de quem quer ser ouvido. Gente, desculpa, preciso de 1 segundo de vocês. Camila parou. Ele estava em pé perto de um grupo de 5 pessoas, todos colegas do setor, gente que frequentava a mesma mesa de jantar deles por anos. Tainá estava ao lado, com aquele sorriso de quem ainda não entendeu bem o que está acontecendo, mas acha que está ganhando. Tô constrangido de verdade. Marcos fez uma expressão de pena forçada. A Camila tá aqui hoje, o que é inesperado. A gente está num momento delicado, todo mundo que é próximo sabe. E eu fico preocupado, sabe? A gente se separa, é difícil para todo mundo, mas eu fico com o coração partido de ver ela assim. Uma das mulheres do grupo inclinou a cabeça, expressão de pena. Assim como? Alguém perguntou. Agarrada no Bruno. Ele deu uma pausa calculada. O Bruno é um cara bom, vocês sabem, mas ele tá com pena dela. Tô vendo que ela tá usando ele como muleta, e isso não é justo com ele, né? Fica difícil para mim de assistir. Camila estava parada a menos de 4 metros. Ele sabia disso. Todo mundo percebeu que ela estava ouvindo. Ninguém falou nada. Uma das mulheres desviou o olhar. O homem ao lado dela tomou um gole do drink. A conversa morreu ali, substituída por aquele silêncio incômodo de quem assistiu a algo e não sabe como reagir. Camila continuou andando, cabeça erguida, sem acelerar o passo. Por dentro, queimava. Marcos deixou passar uns 10 minutos, tempo suficiente para a história circular. E no ambiente de baile, 10 minutos é uma eternidade. Dá para uma versão distorcida de qualquer coisa chegar do outro lado do salão. Quando ele foi de novo, trouxe companhia. Um colega chamado Renato, que sempre achou graça nas piadas de Marcos, e mais 2 pessoas do grupo de antes. Tainá vinha atrás, quieta mas presente, como um enfeite estratégico. Eles cercaram a mesa onde Camila tinha parado para esperar Bruno. Camila, você tá bem? Renato perguntou com aquele tom de falsa preocupação que irrita mais do que ofensa direta. Tô ótima, obrigada. Que bom! Ele trocou um olhar com Marcos. É que a gente ficou sabendo que você veio com o Bruno e, sem querer ser indiscreto. Mas o Bruno não sabia que você ia aparecer hoje, não? Era mentira. Óbvio que era mentira. Mas o estrago estava feito. Tainá, que até então tinha ficado quieta, achou espaço para falar. Coitada, ela disse baixinho, mas alto o suficiente. Imagina a situação dela. Uma risada curta. Alguém riu de verdade. Uma mulher de cabelo loiro, que Camila tinha visto em outros eventos, nunca tinha sido próxima, mas sempre tinha sido cordial. Agora estava rindo. O grupo ao redor cresceu discretamente. Mais 2, 3 pessoas que vieram ver o que estava acontecendo.
E Marcos, que conhecia a plateia como ninguém, sentiu o momento. A gente só quer que você fique bem, Camila. A separação é recente, a gente entende. Ela olhou para ele. E ali, naquele segundo, alguma coisa nela decidiu que não ia deixar passar. Separação recente. Ela repetiu devagar. É interessante você chamar assim, Marcos. O grupo ficou quieto, porque para mim, o que aconteceu não foi uma separação, foi uma descoberta. Ela falou com calma, olhando direto para ele. E o que eu descobri explica muito sobre esses últimos anos. Uma ou duas pessoas trocaram olhares. Aquele tipo de silêncio que antecede alguma coisa. Marcos sentiu. E por meio segundo, por apenas meio segundo, o sorriso dele vacilou. Mas ele se recuperou rápido. Era bom nisso. Camila, eu entendo que você está magoada. Você tem todo o direito de estar, mas isso aqui não é lugar para esse tipo de conversa. Você que começou. Eu estava preocupado com você. Você não está preocupado comigo faz anos. Ele respirou, trocou um olhar com Renato, e então fez o que Camila nunca esperou que ele fizesse ali. Ele foi pessoal de verdade. Você sabe qual é o problema, Camila? A voz dele mudou. Saiu o tom de pena, entrou algo mais frio. Você nunca soube ser esposa. Você sempre foi boa em trabalho, em projeto, em meta. Mas em casa, você virou a empresa. Você transformou um casamento em uma obrigação. Ninguém riu dessa vez, mas ninguém discordou também. Eu passei 11 anos tentando. E você nem percebeu porque estava sempre ocupada demais com o que você achava importante. Então, não vem aqui de vestido vermelho como se fosse vítima, porque você sabe que a história não é bem assim. Camila abriu a boca. Fechou. Não porque não tinha o que falar. Tinha muita coisa para falar. Mas o que fazer quando alguém usa 11 anos de intimidade como arma? Quando alguém sabe exatamente onde apertar porque passou tempo demais do seu lado. Tainá pousou a mão no braço de Marcos com naturalidade, como se estivesse em casa, como se aquele fosse o lugar dela, e o grupo ao redor, aquelas pessoas que tinham jantado na casa de Camila, que tinham comido o risoto que ela fez, que tinham recebido mensagem dela nos aniversários. Ficou parado, olhando, sem tomar partido, sem falar nada, pior que rir, pior que atacar, simplesmente ficaram olhando. Até Renato virou de lado e puxou conversa com outra pessoa, como se tivesse perdido o interesse. Camila ficou parada no meio daquele grupo que se dispersava devagar, a música tocando ao fundo, as luzes do salão inalteradas, o mundo continuando como se nada tivesse acontecido. Ela estava completamente sozinha. Marcos se virou para ir embora. Tainá, junto, e jogou por cima do ombro, sem nem se dar ao trabalho de olhar de volta. Cuida de você, Camila. 4 palavras, ditas com pena. E foi essa pena que doeu mais do que qualquer ofensa. Camila foi até o banheiro, não correndo, não com lágrimas no rosto. Ela foi andando devagar, com aquele passo controlado de quem aprendeu a segurar coisa demais por tempo demais. Empurrou a porta, entrou e ficou parada na frente do espelho por um longo momento. O salão lá fora continuava. A música, as vozes, as risadas, tudo chegava abafado pela porta fechada, como se fosse um outro mundo. Ela olhou para a própria imagem. Vestido vermelho, batom na medida, cabelo no lugar, por fora tudo certo. Por dentro, uma bagunça que ela não conseguia nem nomear direito. A voz de Marcos ainda ecoava na cabeça dela. Você nunca soube ser esposa. Você transformou um casamento em uma obrigação. E o pior não era nem a crueldade da frase, era que por um segundo, só por um segundo miserável, ela tinha se perguntado se ele estava certo. Essa era a parte que mais envergonhava ela. Não o vestido, não ter ido ao baile, não ter enfrentado ele, era ter duvidado de si mesma ali, no meio de tudo, na frente das pessoas. Ela abriu a torneira, colocou as mãos embaixo da água fria.
Ficou assim por alguns segundos. Uma mulher entrou no banheiro, cumprimentou com um sorriso sem graça e entrou numa das cabines. Camila nem lembrava o nome dela. Tinha ido ao casamento deles, isso ela sabia. Ela secou as mãos devagar. E foi aí que sentiu o volume no bolso lateral da bolsa. O pendrive. Ela tinha esquecido por alguns minutos que ele estava ali. Bruno tinha colocado na mão dela 3 dias antes, numa tarde de quarta-feira, numa mesa de café no fundo de uma padaria que nenhum dos dois costumava frequentar. Ele tinha empurrado o pendrive pelo tampo da mesa sem dizer nada, só com aquele olhar de quem passou semanas juntando coragem. Tem tudo aqui, ele tinha dito. Extrato, transferências, mensagens que ele mandou do computador do trabalho. A secretária dele me ajudou. Ela está cansada de cobrir para ele. Camila tinha fechado a mão em volta do pendrive e ficado em silêncio por um tempo. Ela vai falar pessoalmente se precisar? Ela vai. E você? Se ele descobrir que foi você quem ajudou? Bruno tinha encolhido os ombros, mas os olhos dele eram sérios. Ele já me perdeu como amigo quando escolheu fazer isso. O que ele pensa agora não muda nada. Camila ficou olhando para o pendrive na palma da mão, ali no banheiro do baile, e alguma coisa foi se encaixando devagar. Como quando você olha muito tempo para um quebra-cabeça e de repente enxerga o que estava na sua frente o tempo todo. Marcos tinha calculado tudo. O discurso no grupo, a frase sobre o casamento, a pena falsa. Ele já estava controlando a narrativa. Daqui a alguns dias, a história que ia circular entre aquelas pessoas era a dele. A esposa instável, a separação inevitável, o marido que tentou, mas não deu. E se ela fosse embora agora, essa narrativa ficava sem resposta. Ela guardou o pendrive de volta na bolsa. Respirou uma vez, 2. Então pegou o celular e mandou uma mensagem para Bruno. Onde você tá? A resposta veio em menos de 30 segundos. Do lado de fora do salão principal. Tudo bem? Ela digitou. Tá na hora. Você consegue falar com o apresentador? Uma pausa de alguns segundos. Já tô nisso desde que você entrou no banheiro. Ela quase riu. Quase. Guardou o celular, olhou uma última vez para o espelho e fez uma coisa simples. Endireitou o colar que tinha levado para o lado. Só isso. Um gesto pequeno, automático, do tipo que a gente faz sem pensar. Mas dessa vez, ela prestou atenção nele e saiu do banheiro. Bruno estava encostado na parede do corredor, do lado de fora do salão principal, com o celular na mão e uma expressão de quem estava fingindo calma, melhor do que sentia. Quando Camila apareceu pela porta, ele se afastou da parede e foi na direção dela sem pressa, como se os dois fossem apenas 2 amigos se reencontrando no intervalo de um evento qualquer. Como você tá? Ele perguntou. Tô de pé, ela respondeu. Por enquanto é o que importa. Ele assentiu. Conhecia Camila fazia tempo o suficiente para saber que aquilo, vindo dela, era muito. Bruno tinha sido apresentado a Marcos numa viagem de trabalho 14 anos atrás. Viraram amigos do tipo que falam todo dia, que sabem a senha um do outro, que são chamados de irmão em brinde de aniversário. E por muito tempo, Bruno tinha acreditado que conhecia Marcos de verdade. Até que 2 anos atrás, numa sexta à noite, Marcos tinha chegado num bar onde os dois iam sempre e contado, com aquela naturalidade perturbadora dele que estava com outra pessoa, não pedindo conselho, não com culpa, contando como quem conta que trocou de carro. Bruno tinha ficado quieto naquela noite, tentado falar 2 semanas depois. Marcos tinha cortado o assunto com uma frase que ele não esqueceu. Você não entende como é um casamento de verdade, Bruno. Não julga o que você não viveu. E Bruno, que sempre detestou conflito, tinha engolido. Mas quando Camila ligou para ele naquela noite com a voz seca e a pergunta direta, ele entendeu que tinha ficado quieto tempo demais. O apresentador consegue te dar 3 minutos no microfone, ele disse para Camila, baixando a voz.
Depois da premiação principal. Ele é gente boa. Eu expliquei a situação sem entrar em detalhe. Ele só pediu que fosse rápido e sem confusão física. Não vai ter confusão física, Camila disse. Eu sei, mas ele não te conhece. Ela quase sorriu. E a Patrícia? Camila perguntou. Patrícia era a secretária de Marcos. 38 anos. 11 anos na empresa. O tipo de pessoa que sabe de tudo porque é invisível para quem manda. Tá aqui, Bruno disse. Chegou faz 20 minutos. Tá numa mesa perto da entrada, de preto, cabelo preso. Camila olhou discretamente na direção que ele indicou. Patrícia estava de costas, com uma taça na mão, sozinha. Parecia tranquila, mas a postura era de alguém que estava se segurando. Ela tá firme? Ela tá com raiva, Bruno disse. Raiva é melhor que medo. Raiva faz as pessoas falarem. Camila assentiu. Então me mostra o que tem no pendrive. Bruno tirou o notebook da mochila que tinha deixado no guarda-volumes e desbloqueou com a digital. Abriu uma pasta e girou a tela para ela. O primeiro arquivo era um extrato bancário. Conta conjunta de Marcos e Camila. Bruno foi rolando devagar. Aqui. Ele parou num lançamento. Transferência de R$14.000 para uma conta no nome de uma empresa de eventos que não existe. Fizeram isso 4 vezes nos últimos 8 meses. Camila olhou os números. 56 mil. 56 mil, ele confirmou. Dinheiro que saiu da conta de vocês dois, que era para ser da reforma da cozinha que você ficou esperando por 2 anos. Ela ficou olhando por alguns segundos sem falar nada. Tem mais? Bruno abriu outra pasta. Mensagens. Capturas de tela tiradas do computador do trabalho de Marcos, que ficava logado na conta pessoal dele porque ele nunca imaginou que alguém fosse olhar. Camila leu a primeira, depois a segunda. Na terceira, ela parou. Era uma mensagem de Marcos para Tainá, enviada num sábado à noite. Naquele sábado específico, Camila tinha ido a um casamento sozinha porque Marcos disse que estava com febre. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Isso é suficiente? Ela perguntou, e a voz saiu mais firme do que ela esperava. Tem testemunha presencial e documentação financeira, Bruno disse. Na frente de um advogado, isso é mais do que suficiente. Na frente dessas pessoas aqui hoje, ele fechou o notebook. Você decide o quanto quer revelar. Camila olhou para o salão através do vidro da porta. Marcos estava do outro lado, num grupo animado, gesticulando com a taça na mão, sorrindo do jeito que ele sorria quando estava performando. Tainá estava ao lado, encostada levemente no braço dele. E daqui a menos de 40 minutos, aquele mesmo homem ia subir num palco e receber um troféu de melhor gestor regional do setor. Ia dar um discurso, ia agradecer. Camila sabia disso porque ela mesma tinha ajudado a preencher a ficha de inscrição do prêmio 8 meses atrás. Bruno, oi, você consegue garantir os 3 minutos depois que ele descer do palco? Ele olhou para ela por um segundo. Consigo. E a Patrícia vai falar se eu pedir? Ela vai falar antes de você pedir. Camila respirou fundo. Estava tudo ali. As provas, a testemunha, o momento, o lugar. Semanas de planejamento em silêncio, cada peça no lugar, esperando a hora certa. Só que a hora certa quase não chegou, porque foi exatamente nesse momento que Renato, o mesmo Renato que tinha ficado do lado de Marcos no salão mais cedo, apareceu no corredor. Ele parou quando viu os dois juntos, o notebook na mão de Bruno, a expressão de Camila. Olhou para um, olhou para o outro e tirou o celular do bolso. Ele vai chamar o Marcos, Bruno disse baixinho sem se mover. Camila não se moveu também. Eu sei. Se o Marcos sair do salão agora, a gente perde o momento. Ele vai embora, leva a Tainá e o apresentador não vai segurar o programa esperando. Renato já estava digitando alguma coisa, de costas para eles. Camila deu um passo à frente. Renato! Ele virou. Ela foi até ele devagar, parou a 1 metro de distância e falou com uma calma que ela mesma não sabia que tinha.
Você vai ligar para o Marcos agora e vai estragar uma coisa que ele não tem como consertar depois. Ou você vai guardar o celular e assistir o que vai acontecer nos próximos 30 minutos. Ela fez uma pausa. Você me conhece faz 7 anos. Você já comeu na minha casa. Você sabe que eu não sou de drama. Renato ficou parado. E você também sabe, no fundo, que alguma coisa nessa história nunca fechou direito. O celular continuou na mão dele. Por 5 segundos, ninguém se moveu. Então Renato guardou o celular devagar no bolso. Não disse nada, só virou e voltou para o salão. Bruno soltou o ar que estava segurando. É agora ou nunca, Camila disse. Patrícia estava na mesa perto da entrada, exatamente onde Bruno tinha dito. Taça na mão, olhando para o salão com uma expressão neutra que não enganava ninguém que soubesse o que procurar. Camila foi até ela sozinha. Patrícia! A mulher virou. Tinha olhos cansados, do tipo que acumula coisa faz tempo. Quando reconheceu Camila, alguma coisa naquele rosto relaxou levemente, como se ela tivesse esperando por aquela conversa há mais tempo do que a própria Camila. Eu sei por que você veio falar comigo, Patrícia disse antes de Camila abrir a boca. Então você sabe o que eu vou pedir. Patrícia olhou para o fundo do copo por um segundo. Eu assinei 3 documentos que eu não devia ter assinado. Ele disse que era burocracia interna, que era só formalidade. Ela parou. Mas eu sou secretária executiva faz 15 anos. Eu sei o que é formalidade. Só fingi que não sabia porque precisava do emprego. Camila ficou quieta. Deixou ela terminar. Minha filha entrou na faculdade esse ano. Particular. Eu não podia perder aquela renda. Eu entendo isso. Mas eu guardo cópia de tudo que eu assino. Patrícia abriu a bolsa e tirou um envelope pardo, dobrado ao meio. Tudo. Camila olhou para o envelope, mas não pegou ainda. Se você fizer isso hoje, ele vai te demitir. Ele já me mandou mensagem semana passada dizendo que está pensando em reestruturar a equipe. Patrícia deu um sorriso sem graça. Já entendi o recado. Então não tenho mais nada a perder. Camila pegou o envelope. Obrigada, ela disse. E disse de um jeito que não era protocolo. Era real. Patrícia assentiu uma vez e voltou a olhar para o salão. Bruno tinha ido falar com o apresentador enquanto Camila estava com Patrícia. Ele voltou com uma expressão que misturava alívio com tensão, o que não era exatamente tranquilizador. Tá feito. 3 minutos depois que o Marcos descer do palco. O Leandro vai segurar o programa com uma fala de encerramento e te chama. Bruno passou a mão no rosto. Mas tem um problema. Camila esperou. Eles mudaram a ordem da premiação. O prêmio do Marcos era o 3º, agora é o 1º. Ela olhou para o relógio no celular. Quanto tempo? 12 minutos. E o notebook tá onde? Aqui. Ele deu um leve toque na mochila que carregava. Mas a Camila, o telão do evento é controlado pela equipe técnica deles. Eu não tenho acesso para projetar nada sem autorização. Você falou com o Leandro sobre o telão? Falei. Ele disse que não pode comprometer o equipamento do evento sem saber o conteúdo antes. Camila pensou por 2 segundos. Então mostra para ele agora. Os extratos, as mensagens. Deixa ele ver. Em 12 minutos? Em 10, você corre. Bruno já estava andando antes de ela terminar a frase. Camila ficou no corredor, envelope na mão, salão à sua frente. Pela porta de vidro, ela conseguia ver o palco sendo preparado. Um homem ajustando o microfone, outro posicionando o troféu em cima de uma mesinha coberta com tecido azul. E conseguia ver Marcos. Ele tinha migrado para o lado do palco. Estava conversando com 2 homens mais velhos, provavelmente o pessoal da organização do prêmio. Sorrindo, relaxado, completamente no controle de uma situação que ele achava que entendia. 7 minutos. Bruno voltou andando rápido, quase tropeçando numa cadeira no caminho. O Leandro viu. Ele vai liberar o telão. Camila fechou os olhos por um segundo. Mas ele quer que seja rápido e que você assuma total responsabilidade pelo conteúdo. Assina o que ele quiser.
Já falei isso para ele. Ele acenou com a cabeça. Acho que é um sim. Camila olhou para Bruno. Ele estava com a respiração um pouco acelerada, o nó da gravata levemente torto, cabelo que tinha começado a noite penteado agora não tanto. E mesmo assim estava ali, firme, sem reclamar, sem perguntar se ela tinha certeza, sem sugerir que talvez fosse melhor desistir. Bruno. Oi. Por que você está fazendo isso? Ele ficou quieto por um instante. Porque eu devia ter feito antes. Não tinha mais nada a dizer sobre isso. 3 minutos depois, as luzes do salão baixaram levemente, sinal de que a cerimônia de premiação estava começando. O apresentador Leandro subiu ao palco com o microfone e pediu atenção com aquela voz de quem faz isso todo ano. Camila e Bruno entraram no salão pelo lado, encostaram na parede, perto da mesa onde Patrícia estava sentada. Ela viu os dois chegarem e endireitou a postura na cadeira. Leandro começou a falar sobre o primeiro premiado. Marcos caminhou em direção ao palco com aquele andar de sempre. Ombros abertos, passos largos, como se o chão fosse dele. Camila abriu o envelope de Patrícia e organizou as folhas na ordem certa. As luzes do palco acenderam sobre Marcos, e ela esperou. Marcos subiu os 3 degraus do palco com a naturalidade de quem está em casa. Pegou o troféu com as 2 mãos, fez aquele sorriso de ocasião e esperou o aplauso baixar antes de puxar o microfone. Gente, que honra! Ele olhou para o troféu por um segundo, como se estivesse genuinamente emocionado. 15 anos nesse setor, 15 anos acordando cedo, construindo, errando, recomeçando. E prêmio nenhum vale mais do que saber que as pessoas ao redor reconhecem o trabalho. Aplausos, alguns entusiasmados, a maioria educados. Eu quero agradecer à equipe, ao Renato, que está aqui hoje e que sabe o quanto a gente batalhou esse ano. Renato acenou da mesa com um sorriso que não chegou aos olhos. A organização do evento, que faz isso com tanto cuidado todo ano. Aos meus sócios, que toparam essa jornada comigo desde o começo. Ele fez uma pausa. O tipo de pausa calculada de quem ensaiou o momento. E a minha família. Ele ergueu o troféu levemente. Porque no fim, é sempre pela família que a gente segue em frente. Dainá, de um canto do salão, aplaudiu com vontade. Camila não se moveu. Bruno encostou levemente o braço no dela. Não para segurar, só para avisar. Está na hora. Leandro subiu ao palco assim que Marcos desceu. Os dois se cruzaram na escada lateral e Marcos foi cumprimentando pessoas pelo caminho. Troféu na mão, ainda no pico daquele momento. Antes de encerrarmos a cerimônia de premiação, Leandro disse ao microfone, com uma naturalidade impressionante para a situação. Eu vou abrir espaço para uma fala que foi solicitada antes do evento começar. É algo breve e importante. Ele olhou discretamente para o lado. Camila, pode vir. O salão mexeu, cabeças viraram. Vozes pararam no meio de frases. Alguém perto da entrada puxou o parceiro pelo braço. Marcos congelou. Ele estava a uns 6 metros do palco quando ouviu o nome dela. Virou devagar, como se o pescoço tivesse endurecido de repente. E viu Camila caminhar pelo corredor central do salão, de vestido vermelho, envelope na mão, com uma calma que não fazia sentido para um momento daquele tamanho. Ele deu um passo na direção do palco. Renato pousou a mão no braço dele. Não disse nada. Só ficou ali. Marcos olhou para ele. Renato desviou o olhar. No palco, Camila pegou o microfone. Respirou uma vez e começou. Boa noite a todos. Me chamo Camila. Alguns de vocês me conhecem. Outros sabem quem eu sou porque estiveram na minha casa em algum momento dos últimos 11 anos. Ela falou devagar, sem nervosismo aparente. Eu não vou tomar muito do tempo de vocês. Só preciso mostrar algumas coisas. Bruno caminhou até a mesa técnica, abriu o notebook e conectou no sistema do telão. A tela grande no fundo do palco,
que até então mostrava o logo do evento, piscou uma vez e abriu um extrato bancário. O salão ficou em silêncio instantâneo. Essa é a conta conjunta minha e do Marcos. 11 anos de casamento. Uma conta só, como ele sempre quis. Camila apontou para o telão sem olhar para ele. Aqui, em vermelho, vocês conseguem ver 4 transferências realizadas nos últimos 8 meses. No total, R$ 56 mil, transferidos para uma empresa de eventos que não existe. Murmúrio. Marcos se adiantou um passo. Isso é uma inverdade. A voz dele saiu firme, projetada. Aquela conta tem movimentações de negócio que ela não entende. Ela está tirando de contexto. Algumas cabeças viraram para ele. Camila não virou. Eu trouxe a pessoa que pode explicar o contexto. Patrícia se levantou da mesa, perto da entrada. O salão viu uma mulher de meia idade, cabelo preso, roupa discreta, caminhar em direção ao palco com um segundo envelope na mão. Não tinha nada de dramático no jeito dela andar. Era exatamente isso que tornava o momento pesado. Meu nome é Patrícia. Sou secretária executiva da empresa do Marcos há 11 anos. Ela parou ao lado de Camila, sem pegar o microfone. Falou num volume que chegou longe assim mesmo. Eu assinei os documentos de abertura dessa empresa de eventos a pedido dele. Ele disse que era uma holding interna. Eu tenho cópia de tudo. Ela abriu o envelope e ergueu as folhas. Não precisava nem mostrar o conteúdo. O gesto bastou. No fundo do salão, um dos sócios de Marcos, homem de uns 55 anos, terno cinza, que tinha aplaudido o discurso menos de 10 minutos atrás, parou de aplaudir e colocou as mãos na mesa. Marcos deu mais um passo. Ela foi demitida essa semana, ele disse mais alto agora. Ela está aqui por vingança. Todo mundo que me conhece sabe como eu trato minha equipe. Uma voz saiu do meio do salão. Uma mulher, tom seco. A gente não sabia de conta conjunta nenhuma sendo esvaziada. Marcos abriu a boca, fechou. E pela segunda vez naquela noite, o homem que sempre teve resposta para tudo ficou sem palavras. O silêncio durou talvez 4 segundos. Depois veio o murmúrio. Não o tipo de murmúrio de curiosidade, de quem acabou de ouvir uma fofoca interessante. Era um som mais pesado que isso. O som de um salão inteiro processando alguma coisa que não tinha como desprocessar. Na mesa mais próxima do palco, uma mulher de cabelo grisalho que Camila conhecia de encontros de fim de ano, que sempre elogiava o sorriso de Marcos e chamava ele de esse menino tão especial, olhou para o marido ao lado sem dizer nada. Ele olhou de volta. Nenhum dos dois falou. Na mesa do fundo, o sócio de terno cinza abriu o paletó, colocou os cotovelos na mesa e ficou olhando para o telão com uma expressão que não era mais de surpresa. Era de cálculo. Renato, que tinha passado a noite inteira ao lado de Marcos, deu 2 passos lentos para trás, discretos, do tipo que a pessoa faz quando não quer ser associada a alguma coisa, mas também não quer chamar atenção saindo. Tainá estava parada num canto, o vestido dourado de repente parecendo errado para o ambiente, como alguém que chegou fantasiada numa festa que não era a fantasia. Ela olhava para o palco com uma expressão que misturava confusão com o início de um entendimento que ela claramente não queria ter. 56 mil reais, alguém repetiu numa mesa do meio. Não para ninguém em específico, só repetiu. Uma mulher jovem que Camila não conhecia tirou o celular do bolso. Guardou de volta quando a pessoa ao lado pousou a mão no braço dela. Não era a hora. Leandro ficou no canto do palco, quieto, deixando o momento existir. Tinha visto muita coisa em anos de apresentação de eventos, mas aquilo era diferente. Marcos sentiu o salão virando antes mesmo de conseguir medir o quanto. Era uma habilidade que ele tinha. Ler ambientes, sentir quando uma sala estava com ele ou contra ele. Durante anos, essa habilidade tinha sido uma vantagem. Agora, estava sendo uma tortura. Ele olhou para Renato. Renato estava olhando para o chão. Olhou para Tainá. Ela desviou. Olhou para o sócio de terno cinza. O homem estava com o celular na orelha.
Marcos virou para o palco de novo, e dessa vez a voz saiu diferente, ainda firme na superfície, mas com alguma coisa embaixo que não estava lá antes. Camila, eu preciso que você desça desse palco agora. Ela não desceu. Isso é difamação. Você está destruindo a minha reputação na frente de toda essa gente com documentos que você não sabe interpretar. A mulher de cabelo grisalho olhou para ele. E então olhou de volta para o telão. E não disse nada em defesa dele. Esse silêncio específico de alguém que poderia ter falado e escolheu não falar foi mais alto do que qualquer acusação. Marcos deu um passo em direção ao palco, e foi aí que tudo desmoronou de vez. Ele subiu os degraus do palco. Leandro se moveu instintivamente para frente, mas Camila fez um gesto sutil com a mão. Deixa. Bruno, da mesa técnica, ficou de olho, mas não se mexeu. Marcos foi até ela, parou a menos de 1 metro, e falou baixo, de costas para o salão, achando que o microfone não pegaria. Você vai me dar esse microfone agora. O microfone pegou. O salão ouviu. Alguém soltou um ar. Camila deu um passo para trás, não de medo, mas para abrir espaço, para deixar ele visível, para deixar todo mundo ver exatamente quem era aquele homem quando achava que estava no controle. Eu passei 11 anos te dando o que você pediu, ela disse no microfone com uma voz que não tremia. Essa é a última vez. Marcos virou para o salão, abriu os braços, tentou uma última performance. Gente, eu lamento muito esse momento. A Camila está passando por uma fase difícil. A separação foi dura para ela e eu devia ter previsto que algo assim podia acontecer. Eu me responsabilizo por não ter protegido ela melhor. 1 ou 2 pessoas trocaram olhares, mas a maioria não respondeu. E foi então que Bruno se levantou da mesa técnica. Não foi para o palco, ficou onde estava, mas falou num volume que chegou. Marcos, a Patrícia não foi a única que eu conversei essa semana. Marcos virou para ele. Eu falei com o contador que assinou os fechamentos trimestrais da empresa nos últimos 2 anos. Bruno falou devagar, sem emoção excessiva. Ele tem documentos que mostram que o dinheiro da conta conjunta foi usado para pagar aluguel, viagens e presentes, e ele está disposto a apresentar isso formalmente. O salão ficou completamente quieto. Marcos abriu a boca. Você... Ele apontou para o Bruno e a voz finalmente rachou. Você era meu amigo. 15 anos. Você está fazendo isso por ela? Por uma mulher que você conhece faz 11 anos? Eu estou fazendo isso porque é certo, Bruno respondeu. Simples assim. Alguma coisa no rosto de Marcos quebrou. Não foi dramático. Não foi um colapso de novela. Foi sutil. Uma tensão saindo dos ombros, o queixo baixando levemente, os olhos perdendo aquele brilho calculado que tinham tido a noite inteira. Eu posso explicar tudo isso, ele disse, mas dessa vez era para ele mesmo tanto quanto para o salão. O sócio de terno cinza se levantou da mesa. Todos viram. Ele não foi em direção ao palco. Não disse nada para Marcos. Só pegou o paletó na cadeira, colocou devagar e foi em direção à saída. Parou na porta, virou uma vez, olhou para o palco e saiu. Aquilo foi o fim. Não a confissão, não os documentos, não o microfone aberto. Foi aquele homem saindo pela porta sem dizer uma palavra. Porque quando o dinheiro vai embora em silêncio. Marcos ficou parado no palco por alguns segundos, que devem ter parecido muito mais longos para ele do que para qualquer outra pessoa no salão. Tainá tinha sumido. Ninguém viu ela sair. Ela simplesmente não estava mais lá. Renato estava sentado, olhando para o copo vazio na mesa. Leandro voltou ao microfone com delicadeza e agradeceu a presença de todos, sinalizando o encerramento do evento com uma naturalidade que era quase surreal, dado o que tinha acabado de acontecer. As pessoas começaram a se mexer. Conversas baixas, olhares para baixo, o som de cadeiras sendo empurradas. Marcos desceu do palco sozinho. Atravessou o salão sem cumprimentar ninguém. E saiu.
Camila ficou no palco por mais um momento. Não por drama, só porque as pernas precisaram de um segundo. Patrícia subiu um degrau, chegou perto dela e falou baixinho. Você ficou de pé. Camila olhou para ela. A gente ficou, ela corrigiu, e desceu do palco. Camila saiu do palco e foi direto para uma mesa vazia perto da janela. Não a mesa dela, não a mesa de ninguém. Só a primeira superfície plana que apareceu na frente. Ela colocou o envelope em cima, pousou a bolsa do lado e ficou parada olhando para o salão que estava se esvaziando devagar. Bruno chegou por trás, sem pressa, e ficou de pé ao lado dela. Não sentou, não perguntou nada, só ficou ali. Patrícia passou por elas 2 minutos depois, parou brevemente, colocou a mão no ombro de Camila uma vez e foi embora sem discurso. Esse gesto simples disse mais do que qualquer coisa que ela poderia ter falado. As luzes do salão voltaram ao brilho normal. Os garçons começaram a recolher as taças. Alguém lá no fundo gargalhou de alguma coisa completamente sem relação com nada que tinha acontecido. A vida seguindo, como sempre faz, indiferente ao tamanho das coisas que a gente atravessa. Camila olhou pela janela. Lá fora era noite fechada, carros na rua, uma garoa fina que ela não tinha percebido quando chegou. Você comeu alguma coisa hoje? Bruno perguntou. Ela pensou por um segundo. Não, eu também não. Ele pegou a mochila do chão. Tem uma lanchonete aberta 24 horas na esquina. Você aguenta um sanduíche? Ela quase riu. De verdade dessa vez. Aguento. Eles saíram juntos pela porta lateral, sem pressa, sem olhar para trás. 3 semanas depois, a sócia de Marcos formalizou a dissolução da sociedade. Não teve comunicado oficial, não teve nota para a imprensa. Ele simplesmente chegou na empresa numa segunda-feira e a sala dele tinha sido realocada. As coisas pessoais estavam numa caixa perto da recepção. Tainá não atendia mais o celular dele. Ele descobriu isso na mesma semana. Renato mandou uma mensagem de texto curta, dizendo que precisava de um tempo longe. Marcos não respondeu. Não tinha muito o que responder. Camila soube de tudo isso por terceiros, aos poucos, sem buscar. As histórias chegam quando chegam, e ela aprendeu que não precisava correr atrás delas. O que ela estava correndo atrás era diferente. Numa manhã de terça-feira, sentada na mesinha da cozinha do apartamento que ela tinha ficado por decisão do acordo, ela abriu o e-mail e encontrou uma mensagem do diretor de uma agência de comunicação de São Paulo. Ele tinha visto o trabalho dela num portfólio antigo que um colega em comum tinha compartilhado. Queria conversar sobre uma vaga de coordenação. Era a mesma área em que ela tinha parado de trabalhar 2 anos atrás, quando Marcos disse que ia complicar a rotina dos dois. Ela ficou olhando para o e-mail por uns 30 segundos. Depois respondeu, pode ser amanhã? A reunião foi por videochamada. 1h20 de conversa. No final, o diretor perguntou quando ela poderia começar. Ela disse, em 2 semanas. Ele disse, a gente esperava 3 meses para preencher essa vaga. 2 semanas é ótimo. Ela fechou o notebook, ficou sentada em silêncio por um momento e então foi fazer café. 2 semanas depois do baile, ela estava numa padaria perto de casa, numa manhã de sábado, quando viu uma conhecida sentada sozinha numa mesa do canto. Fernanda. Elas se conheciam de encontros sociais, nunca foram próximas, mas sempre se cumprimentavam com carinho. Fernanda estava com o telefone na mão, olhando para a tela, com uma expressão que Camila reconheceu. Não era tristeza exatamente. Era aquela cara de quem está processando alguma coisa sozinha e tentando parecer que não está. Camila pegou o café, foi até a mesa dela. Posso sentar um segundo? Fernanda olhou para cima, surpresa. Claro, Camila sentou. Não perguntou o que estava acontecendo. Não fingiu que não tinha percebido nada. Você está bem? Fernanda abriu a boca para dizer que sim. Camila viu o movimento, mas o que saiu foi diferente.
Não muito. Camila assentiu. Ficou quieta. Deixou o silêncio existir por um momento. Eu passei um bom tempo achando que o problema era eu. Ela disse depois, que se eu tentasse mais, se eu fosse diferente de algum jeito, as coisas se ajeitavam. Ela tomou um gole do café. Levei um tempo para entender que tem situações que não se ajeitam, e que sair delas não é fraqueza. Fernanda olhou para ela, não respondeu nada imediatamente, mas colocou o celular virado para baixo na mesa, e ficaram as duas ali, tomando café, numa manhã de sábado comum que não era tão comum assim. Camila levou 11 anos para entender uma coisa simples. O silêncio dela nunca foi paz. Era cansaço. Era aquela voz interna que mandava aguentar, que dizia que era fase, que sussurrava, vai embora, você já sofreu demais para se expor. Você ouviu essa voz junto com ela, e talvez você tenha reconhecido essa voz porque ela também já morou dentro de você. Porque a verdade é essa, e eu vou falar com você de coração aberto agora. Existem muitas mulheres que assistem essas histórias comigo, mulheres como você, que sabem exatamente o que é estar dentro de uma casa cheia e ainda assim se sentir invisível, que cuidam de todo mundo o dia inteiro e quando a noite chega, percebem que ninguém perguntou como elas estavam, que carregam tudo sozinhas e foram aprendendo, devagar, a não fazer barulho com a própria dor. A Camila teve um vestido vermelho, teve a Patrícia, teve o Bruno do lado dela, teve gente que apareceu para dizer, a gente ficou de pé. E eu fico pensando muito em você que está aí, talvez deitada, talvez sozinha no escuro, depois que a casa silenciou, sem ninguém para colocar a mão no seu ombro e dizer que você não está sozinha. Foi pensando exatamente em você que eu preparei uma coisa com muito carinho. Eu gravei com a minha própria voz 7 áudios para acompanhar você durante a noite, um para cada noite da semana. Não são aulas, não são palestras, não é nada técnico, são conversas. É como se, na hora mais quieta do dia, você colocasse o fone, fechasse os olhos e tivesse alguém ali do seu lado falando baixinho com o seu coração. Um deles se chama Você Não Está Sozinha. Outro, Quando Ninguém Percebe Sua Dor. Outro ainda, Seu Valor Não Acabou com o Tempo. E o último é só uma oração simples, para você dormir em paz. Junto com eles você recebe um pequeno livro de reflexões com letras grandes e mensagens curtas, chamado Quando a Casa Está Cheia, mas o coração está sozinho. E ainda leva orações da manhã para começar o dia com um pouco mais de leveza e 30 mensagens curtas para acalmar o coração nos momentos difíceis. Eu não quis colocar um preço alto nisso, não faria sentido. Tudo isso fica por apenas R$19,90, o valor de um cafezinho que você toma sem nem pensar. Se isso fizer sentido para você, se o seu coração estiver pedindo um pouco de companhia nas noites difíceis, o link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo. E saber que você está ali, do outro lado, é também o que me ajuda a continuar trazendo essas histórias para você toda semana. Antes de ir, deixa eu te pedir uma coisinha só. Se essa história tocou você de algum jeito, deixa seu like, se inscreve para continuar comigo nas próximas noites. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de saber onde você está. Gosto de imaginar você aí do outro lado da tela e saber que por esses minutos nenhuma de nós esteve sozinha.